Existe um tipo de dor silenciosa que poucos homens admitem em voz alta. É a dor de se esforçar, demonstrar interesse, estar disponível e ainda assim não ser valorizado. É ver a atenção dela esfriar, as respostas ficarem curtas, o respeito desaparecer. Nesse momento, muitos entram em desespero, tentam agradar mais, explicam demais e acabam cavando a própria rejeição. O estoicismo chama isso de perda de autocontrole. Talvez você já tenha vivido isso. A sensação de fraqueza, a mente dispersa, a procrastinação tomando conta, enquanto o outro homem, mais calmo, mais firme, parece naturalmente mais atraente. Não porque ele implora menos, mas porque ele carrega dignidade. Ele não negocia seu valor, ele não se abandona para ser aceito. Isso muda tudo no jogo da atração. A verdade dura é simples: quem não se respeita não impõe limites. E quem não impõe limites vira opção temporária, apoio emocional, ou pior, a famosa friend zone. Marcos Aurélio já alertava: quem depende do julgamento externo entrega sua paz. No amor, isso se traduz em perder o controle da própria narrativa. Filmes clássicos mostram isso o tempo todo. O homem que fala menos, reage menos, mas age com propósito. Pense naquele personagem que entra na sala e não precisa provar nada. Ele não corre atrás, ele constrói, ele evolui. Essa é a força da autossuficiência emocional aplicada ao dia a dia, não como teoria bonita, mas como prática brutalmente eficaz. Neste vídeo, você vai entender por que certas atitudes fazem quem não te valoriza sentir algo muito mais forte que culpa: arrependimento. Não por vingança, mas porque você se torna um homem em evolução pessoal constante, impossível de ignorar. Homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles lideram a própria vida. Se você busca disciplina, força mental e respeito de si mesmo e dos outros, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo com quem precisa acordar. E agora me diz nos comentários qual dessas frases mais te representa: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Quando você reage a tudo, você ensina o outro como te controlar. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é fraqueza, é autocontrole em estado puro. É você dizendo, sem palavras, que não precisa se explicar, justificar sentimentos ou implorar por atenção. Quem não te valoriza, espera reação emocional, espera ansiedade, espera cobrança. Quando isso não vem, algo quebra por dentro. O homem que domina o silêncio estratégico entende que nem toda provocação merece resposta. Às vezes, a ausência de reação comunica mais do que 1000 mensagens longas. Você já reparou como pessoas inseguras falam demais quando sentem que estão perdendo poder? O silêncio calmo mostra dignidade. Mostra que você não está desesperado por validação, nem preso à opinião de ninguém. No dia a dia, isso aparece de forma simples: mensagens frias, atrasos constantes, pequenas faltas de respeito. O erro comum é confrontar de forma emocional ou tentar consertar a situação com palavras. O homem firme observa, ajusta seu comportamento e se afasta se necessário. Ele usa o silêncio como um filtro natural, estabelecendo limites sem brigar, sem drama. Quem não te valoriza começa a sentir algo desconfortável quando percebe que perdeu acesso ao seu emocional. A mente dela entra em conflito. Por que ele não reagiu? Por que ele não correu atrás? Esse desconforto nasce porque você não entregou sua energia. Isso é autossuficiência emocional na prática. Sua paz não está à venda. O estoicismo ensina que você não controla as atitudes dos outros, apenas suas reações. Quando você responde com silêncio consciente, você mantém o eixo. Não é joguinho infantil, é maturidade emocional. Você deixa claro que seu tempo, sua atenção e sua presença têm valor. E valor não se implora, se demonstra.
Esse tipo de postura transforma completamente a dinâmica. Alguns se afastam, e isso é livramento. Outros reaparecem com mais respeito. Mas o mais importante é o que acontece dentro de você. Foco, clareza e evolução pessoal. Porque quando o silêncio vira força, você nunca mais aceita migalhas. E o próximo passo aprofunda ainda mais esse poder. Quando você para de girar sua vida em torno de alguém, algo poderoso acontece. O foco deixa de ser agradar e passa a ser construir. Homens que não têm propósito claro acabam buscando validação emocional em relacionamentos, e isso é sentido imediatamente. A falta de direção mina a atração e destrói a dignidade. Já o homem focado em si mesmo emana autocontrole sem precisar dizer uma palavra. Focar em si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Treinar o corpo, disciplinar a mente, estudar, trabalhar em objetivos reais, tudo isso cria uma aura de movimento. Quem cresce não implora a atenção porque está ocupado demais evoluindo. Essa postura gera autossuficiência emocional. Você gosta da companhia dela, mas não precisa dela para se sentir inteiro. No cotidiano, isso se manifesta em pequenas decisões. Você não cancela compromissos importantes para atender a caprichos. Você não responde mensagens na hora só para provar interesse. Você prioriza sua rotina, seus valores, seus objetivos. Isso estabelece limites claros, mesmo sem verbalizá-los, e muda completamente como você é percebido. Quem não te valoriza começa a sentir a diferença quando percebe que você não está sempre disponível. Não porque você está jogando, mas porque sua vida tem peso. A atenção que antes era garantida, agora é consequência. E consequência sempre vale mais do que insistência. Aqui nasce o respeito, e sem respeito não existe desejo. O estoicismo ensina que o homem deve ser senhor do próprio tempo e das próprias emoções. Quando você coloca sua energia na evolução pessoal, você se torna imprevisível no melhor sentido. Você deixa de ser reativo e passa a ser condutor da própria história. Isso confunde quem estava acostumado a te ver como opção fácil. E o mais importante, mesmo que ninguém volte, você ganha algo muito maior. Clareza, força interna e uma identidade sólida. O próximo ponto aprofunda ainda mais esse processo, mostrando como proteger tudo isso sem culpa, sem medo e sem se explicar demais. Existe um erro clássico que destrói o respeito de qualquer homem: aceitar o que machuca só para não perder alguém. Toda vez que você engole o desconforto, você ensina ao outro que seus sentimentos são negociáveis. Imposição de limites não é agressividade, é dignidade. E homens sem dignidade emocional acabam sendo tratados como opção, nunca como prioridade. Dizer não pesa no início, porque fomos condicionados a confundir firmeza com egoísmo, mas a verdade é o oposto. Quem não sabe se posicionar vive em tensão constante, tentando agradar, calculando respostas, temendo rejeição. Quando você estabelece limites claros, o autocontrole entra em cena e a ansiedade perde força. No dia a dia, limites aparecem em atitudes simples. Você não aceita desrespeito disfarçado de brincadeira. Não tolera sumiços recorrentes sem explicação. Não insiste onde não há reciprocidade. Você observa, comunica uma vez, se necessário, e ajusta sua presença. Isso é maturidade, não frieza. É autossuficiência emocional aplicada com elegância. Quem não te valoriza reage mal no início. Pode tentar culpar você, inverter a situação ou testar seus limites. Esse é o momento decisivo. Se você cede, tudo volta ao padrão antigo. Se mantém a postura, algo muda. Ou o respeito surge, ou a pessoa se afasta. Ambos os cenários são vitórias para a sua evolução pessoal. O estoicismo ensina que devemos aceitar a perda do que não nos respeita. Epicteto já dizia que ninguém pode ferir você sem seu consentimento.
Quando você se afasta sem culpa, você preserva sua paz e envia uma mensagem silenciosa: eu sei o meu valor. Isso ecoa mais alto do que qualquer discussão. E quando os limites estão claros, o jogo muda completamente. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável. O próximo ponto mostra como manter essa postura mesmo diante de críticas, desprezo e tentativas de desestabilização emocional, sem perder o eixo e sem se explicar demais. Poucas coisas revelam tanto a força de um homem quanto a forma como ele reage a críticas e desprezo. Quando qualquer comentário te tira do eixo, você entrega o controle emocional ao outro. A imperturbabilidade estoica não é indiferença fria, é autocontrole refinado. É saber quem você é, para não se perder tentando se defender o tempo todo. Críticas, muitas vezes, não vêm para ajudar, mas para testar seus limites emocionais. Observações sarcásticas, comparações com outros homens, pequenas desvalorizações disfarçadas de sinceridade. O erro comum é reagir na hora, justificar escolhas, explicar demais. Quem faz isso demonstra insegurança e abre mão da própria dignidade. No cotidiano, a serenidade se mostra em respostas simples ou até na ausência delas. Um olhar neutro, uma mudança de assunto, um afastamento natural. Você não precisa provar nada. Quando você não reage emocionalmente, a crítica perde força, porque não encontra onde se apoiar. Isso é autossuficiência emocional em ação. Sua identidade não depende da aprovação externa. Quem tenta te diminuir se frustra ao perceber que não consegue te afetar. O desprezo só funciona quando encontra carência. Quando não encontra, vira vazio. E esse vazio incomoda. A pessoa começa a questionar o próprio comportamento porque você não entrou no jogo. Mais uma vez, não é estratégia manipulativa, é maturidade emocional. O estoicismo ensina que opiniões são apenas opiniões, não verdades absolutas. Marco Aurélio lembrava que a ofensa não está no ato, mas no julgamento que fazemos dele. Quando você internaliza isso, críticas deixam de ser ameaças e viram ruído de fundo. Você preserva a energia para o que realmente importa, sua evolução pessoal. Essa postura cria algo raro hoje em dia. Presença firme. Você não se explica, não se rebaixa, não se altera. E é exatamente isso que prepara o terreno para o próximo ponto. O alicerce de todo poder masculino duradouro. A verdadeira autossuficiência emocional, onde ninguém mais tem acesso ao seu centro. A maioria dos homens perde poder emocional porque terceiriza a própria paz, deposita felicidade, autoestima e sentido de vida nas mãos de outra pessoa. Quando isso acontece, qualquer afastamento vira desespero. A autossuficiência emocional é o oposto disso. É quando você entende de forma definitiva que sua estabilidade não depende de ninguém além de você. Quando um homem é emocionalmente autossuficiente, ele não se apega por medo. Ele escolhe por vontade. Isso muda tudo. A presença dele é leve, não carente. Ele não cobra atenção, não fiscaliza sentimentos, não entra em jogos emocionais. Esse nível de autocontrole transmite segurança e eleva instantaneamente sua dignidade. No cotidiano, isso aparece na forma como você lida com distância, silêncio e incerteza. Você não entra em pânico quando não recebe resposta. Não cria histórias na cabeça. Você continua sua rotina, seus treinos, seu trabalho, seus estudos. Quem vive assim demonstra limites internos sólidos. E isso é raro, atraente e respeitável. Quem não te valorizava começa a perceber que perdeu o poder de te afetar. Antes, bastava um gesto frio para te desestabilizar. Agora não. Sua tranquilidade permanece. E isso gera um conflito interno em quem estava acostumado a ter controle emocional sobre você. O arrependimento nasce exatamente aí.
O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade está em depender apenas do que está sob seu controle. Quando você assume responsabilidade total por sua vida emocional, ninguém mais consegue te manipular com atenção ou ausência. Você se torna centrado, previsível para si mesmo e imprevisível para os outros. Isso é evolução pessoal real. E quando esse alicerce está firme, tudo ao redor muda. Relacionamentos se tornam escolha, não necessidade. E é a partir desse ponto que você entende que não precisa provar nada para ninguém. A partir daqui, o caminho é de consolidação. Agora me diz, quantas vezes você abriu mão de si mesmo para tentar manter alguém por perto? Quantas vezes silenciou o incômodo, ignorou sinais claros e negociou sua própria dignidade por medo de perder? A verdade é que todo homem enfrenta esse ponto de virada. Ou ele aprende a se liderar, ou continua sendo levado pelas emoções dos outros. O estoicismo nunca prometeu facilidade, mas sempre entregou força. Autocontrole, limites claros e autossuficiência emocional não afastam as pessoas certas, afastam as erradas. E isso dói no começo, mas liberta depois. Porque quando você para de buscar validação, começa a construir respeito, primeiro interno, depois externo. Reflita com honestidade. Sua rotina hoje te fortalece ou te enfraquece? Suas escolhas aproximam você da sua melhor versão ou apenas aliviam carências momentâneas? A evolução pessoal exige renúncia, disciplina e coragem para ficar sozinho quando necessário. Mas também é o único caminho para se tornar um homem inabalável. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ainda vive se anulando por atenção. Esse tipo de mensagem precisa circular. Homens fortes constroem outros homens fortes.